Glória a Jesus. Também saúde a Igreja de Cristo na santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Igreja amada do Senhor Jesus, não se assente ainda não. Vamos cantar um louvor e logo após vamos fazer a oração da campanha. Hoje estamos na quinta volta da campanha Vencendo Batalhas. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que aqui estão nesta noite. Eu agradeço ao Senhor pela vida de cada um de vocês que estão aqui nesta noite. E agradeço ao Senhor pela oportunidade de podermos estar aqui mais uma vez para exaltar e glorificar o nome do Senhor. Igreja amada do Senhor, confesso que achei que eu não tivesse voz para pregar aqui nessa noite, mas o Senhor ele tem nos dado graça. Ontem viemos para o ensaio às 4 da tarde, ficamos para o culto jovem, saímos daqui, fomos direto para a vigília, pregamos na vigília, e hoje nós estamos aqui porque o Senhor tem nos dado força e tem nos dado graça para a glória do nome santo do Senhor. Eu vou louvar o Senhor Jesus, mas eu peço à igreja que você me ajude, porque sozinha eu não vou conseguir. Se a igreja me ajudar, nós vamos adorar o Senhor, aleluia, e eu tenho certeza que a glória de Deus, ela vai invadir este ambiente, porque a palavra do Senhor nos afirma dizendo que onde estiver 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, aí o Senhor está presente no nome dele. Se coloque de pé, não se assente não, aleluia. Vamos louvar ao Senhor. Eu quero que você cante comigo assim, ó. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Oh
ainda tenho voz, e vamos meditar na palavra do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia, livro de Mateus. Mateus capítulo 16. Vamos ler a partir do versículo 13. Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13. Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor Jesus. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Livro de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 16, versículo 13. Vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim o título: A confissão de Pedro. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós? Quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Aleluia. Pode se sentar, desocupar as suas mãos, bater palmas e dar glórias ao nome do Senhor. Vai batendo palma e vai dando glória ao nome do Senhor. Vai glorificando, aleluia. Aleluia. Jesus, irmãos, Ele se faz presente no nosso meio. Eu posso sentir a presença do Senhor no nosso meio. Será que tem alguém aqui nessa noite que você já está sentindo a presença dele aqui? Aleluia. Eu quero te dizer uma coisa: se você ainda não conseguiu sentir que ele está aqui, aleluia, comece a se ligar agora. Feche os seus olhos, aleluia. Não deixe que nada venha desviar a tua atenção da palavra, aleluia. Não deixe que nada venha tirar o teu foco, aleluia. Não fique conversando, não fique rindo, não fique brincando, não fique mexendo no celular. Agora é hora de nós ouvirmos, é de nós aprendermos, é de nós termos a nossa fé acrescentada, aleluia, para nós avançarmos o nosso milagre. Eu estou dizendo que Jesus está aqui porque eu estou sentindo a presença dele aqui. E quando ele está no ambiente, o ambiente ele muda, o ambiente ele fica diferente. Irmãos, tem pessoas que acham que só recebem o milagre no momento da revelação. Tem pessoas que acham que só recebem o milagre no momento da imposição de mão. Mas desde o momento em que nós colocamos o propósito no nosso coração de sairmos da nossa casa e entrarmos por aquela porta, nós já estamos recebendo o nosso milagre. Eu estou falando isso, hoje a irmã não está aqui, mas todos conhecem a irmã Érica, esposa do irmão David, e o filho deles estava tendo crise constantemente de bronquite. E eles chegaram um dia mais cedo na igreja, nós estávamos pela misericórdia do Senhor aqui fazendo um ministério de oração. Era um ministério de oração, o culto ainda não havia começado. Nós estávamos iniciando o ministério de oração. E aquela criança, ela correu para perto do altar e ficou aqui brincando no altar. Quando meu esposo colocou a mão na cabeça dele, brincando com ele, ainda orando, e foi orar junto com ele. Irmãos, ela conta que a partir daquele dia, aquela criança não teve mais crise de bronquite. Porque o nosso milagre, ele acontece na hora em que nós menos esperamos. Por isso que eu falo para você, não deixe que nada
atento e você precisa estar atento para receber aquilo que o Senhor veio te entregar aqui nesta noite. Aleluia. Igreja do Senhor, hoje nós lemos a respeito do Senhor Jesus se manifestando para os seus discípulos. Aleluia. O que realmente, quem realmente Ele era. A Bíblia vai nos dizer, aonde nós lemos, que Jesus estava junto com os seus discípulos à tarde. E ali o Senhor pergunta para os seus discípulos: o que os homens têm pensado quem eu sou? Uns diziam Jeremias, Elias, ou algum dos profetas. Aí Jesus perguntava para os seus discípulos: e vocês? Quem vocês pensam que eu sou? Mas antes que qualquer um respondesse alguma coisa, Simão Pedro, ele se levanta e responde: Senhor, aleluia, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, aleluia. E o Senhor já havia dito, a partir daquele momento, o Senhor vira para ele e diz: aleluia, olha, e vós dizeis quem eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que estás no céu. Só reconhece o Senhor Jesus, aleluia, como o Filho de Deus, aquele ao qual o Pai revelou, aquele ao qual o Pai já falou, aquele ao qual o Pai mostrou, aquele que ainda não teve intimidade com o Pai, aquele que ainda não ouviu a voz do Pai. Ele não reconhece Jesus, ele não reconhece que Jesus é o Filho de Deus. Mas eu tenho a certeza que todos nós que estamos aqui nessa noite, nós reconhecemos Ele como Filho de Deus, e é por isso que nós estamos aqui, porque sabemos que Ele é quem pode operar o milagre em nossas vidas. Aleluia. Após a revelação de Simão Pedro, Jesus passa a falar, ele chama finalmente pelo nome Pedro, porque então o Senhor havia chamado de Simão Barjonas e não Pedro. E o nome Simão significa, em tradução livre, aquele que ouve. Ou seja, Simão já tinha ouvido, já tinha recebido a revelação. Uma vez que Simão ouviu e teve a revelação acerca de Jesus, ele passou a ser chamado Pedro, que significa pedra ou rocha. Também significa, aleluia, pela revelação, aleluia. Também significa que pela revelação de Jesus, Pedro teria sua natureza transformada para algo sólido e firme como rocha. Até então Simão estava representando aquele que ouve, aleluia, aquele
coisas. Pedro, que no grego é Petros, é uma pedra pequena. Por sua vez, quando Jesus fala sobre esta pedra que edificaria a sua igreja, ele utiliza a palavra grega pedra, que na tradução é uma rocha grande, que costuma ser usada como fundamento das edificações. Veja que por todo o Evangelho, Jesus é a pedra angular. Pedro mesmo nos lembra na sua carta que nós somos as pedras vivas no templo do Senhor. Jesus é a pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. A pedra grande, a pedra da edificação, aleluia, a pedra ao qual os edifícios eles eram alicerçados e levantados. O Senhor estava falando da edificação da sua igreja, mas era sobre Jesus, porque Jesus estava prestes a ser traído com um beijo e a ser levado preso até chegar à morte de cruz. Jesus estava dizendo, aleluia, que ele era pedra e que os seus discípulos precisavam estar edificados neles, aleluia, para que prosseguisse o Evangelho, para que a igreja crescesse. Muitas das vezes, quando nós falamos de igreja, muitos pensam que igrejas são essas colunas, que igrejas são essas paredes. Não, aqui o Senhor Jesus está se referindo à igreja eu, a igreja você, a igreja que um dia, aleluia, aceitou ao Senhor como o único e suficiente Salvador da sua alma. Jesus está edificando sua igreja sobre este fundamento que é Ele mesmo. Mas Ele também está edificando sobre Pedro um novo homem. Ele estava falando dele mesmo, como nós já dissemos, que ele é a pedra de esquina. Mas ele estava transformando Pedro para um novo homem. Ei, eu não sei se você está entendendo, mas aquele que reconhece, que ouve, que tem a revelação de Deus e entende que Cristo, Ele é o Filho do Deus vivo, aleluia, Ele também está sendo edificado. Ele está se tornando um novo homem, Ele está se tornando uma nova mulher, está se tornando uma nova criatura, uma nova criatura que não anda segundo a carne, uma nova criatura que não anda segundo o conselho dos ímpios, uma nova criatura que anda na direção do Espírito Santo de Deus. Aleluia. E perceber isso é muito importante, pois nós não somos um edifício, nós somos edifícios vivos do Senhor. Se Ele é a pedra angular, nós somos as pedras vivas do santuário. Aleluia. E Jesus não edifica a sua igreja sobre homens caídos, mas sobre aqueles que foram transformados pela revelação de Deus Pai, como aconteceu com Pedro. Deus, Ele não edifica, aleluia, a sua palavra. O Senhor não edifica a sua igreja sobre homens caídos, sobre homens que não permanecem, sobre homens que hoje estão de pé e amanhã estão caídos. O Senhor, Ele edifica a sua igreja, aleluia, sobre a vida, aleluia, de todos aqueles que foram transformados pela revelação de Deus nosso Pai. Eu não sei como se encontra a sua vida aqui nessa noite, mas se você está caído, hoje Deus está trazendo a revelação da palavra para que você seja transformado e seja edificado por Deus nosso Pai. Isso é algo tão sério que no livro de Apocalipse nós encontramos a seguinte afirmação: a muralha da cidade tinha 12 fundamentos e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Apocalipse 21:14, você vai encontrar isso escrito lá. É muito interessante perceber este versículo. Ele nos mostra que os primeiros 12 tijolos da igreja foram os apóstolos
que seria a igreja vencedora que vence as portas do inferno? Esta igreja está fundada no ensinamento dos apóstolos e na revelação do Senhor. Hoje, aleluia, as denominações se baseiam em muitos ensinamentos de pessoas que não são os 12 apóstolos do Cordeiro. Lemos muitos livros, mas desconhecemos a palavra de Deus. E sem a palavra nos afastamos do Espírito Santo porque não oramos. Nossas atitudes são baseadas em muitas coisas, mas poucas delas se baseiam na palavra ou na revelação genuína de Deus. Aleluia, às vezes nós estamos atentos a tantas coisas que acontecem. Aleluia, às vezes nós estamos atentos, guardando tanta palavra de pessoas que se dizem apóstolos, mas não são apóstolos. Pessoas que dizem que conhecem a palavra, mas distorcem a palavra. Muitas das vezes nós, aleluia, procuramos nos edificar através de livros, através de histórias, mas esquecemos, aleluia, que precisamos nos edificar na palavra de Deus. Muitas das vezes nos preocupamos com tanta coisa, irmã Ana, mas a Bíblia vai nos dizer que nós precisamos crescer na graça e no conhecimento. Sim, mas a Bíblia está nos dizendo que nós precisamos crescer. Aleluia, quando diz na graça, é em busca, é em oração, é buscar, é viver uma vida de estar diante do altar de Deus, de conhecer a palavra de Deus, de entender a palavra de Deus. Aleluia, as nossas atitudes não podem ser baseadas em coisas que não estão dentro da palavra de Deus. Nós precisamos estar baseados toda a nossa vida dentro da palavra de Deus. Ler livro é pecado, não é? Estudar é pecado, não. Mas não podemos deixar de lado a palavra. Aleluia, não podemos que nada venha tomar o nosso tempo de estudar, de meditar, de nos aprofundar na palavra. Aleluia, porque muitos são enganados por não conhecerem a palavra. Muitos são, aleluia, enganados por não terem o conhecimento dentro da palavra e acabam sendo enganados por lobos devoradores, por apóstolos que dizem ser apóstolos de Cristo, mas são enviados do diabo para roubar a tua fé, para roubar a tua comunhão, para roubar a tua vida de santidade, para roubar a tua coroa. Mas nessa noite eu quero te dizer, se é para se basear, se baseia na palavra, se baseia na palavra, se baseia na palavra. Quando baseamos nossa fé em doutrinas que não são genuinamente dos 12 apóstolos, encontramos por fim a derrota espiritual. A igreja é edificada sobre essa pedra, pela revelação do Senhor, e é essa igreja que vai contra as castas do mal. Se permanecermos no velho homem, então não seremos fundamento de coisa alguma, e certamente seremos derrotados pelo pecado e pelo diabo. Mas irmão, mano, o que é isso sim? Se nós nos permanecermos no velho homem, não seremos fundamento de coisa alguma. Porque para ser fundamento, para estar, aleluia, firmado, edificado na pedra de esquina, na pedra angular, na eleita e preciosa, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, tem que ter transformação, tem que ter uma vida diferente, tem que ter, aleluia, uma visão diferente, tem que ter um falar diferente, tem que ter um proceder diferente. Aleluia, se for um velho homem, se continuar mentindo, se continuar se prostituindo, se continuar fornicando, se continuar
capítulo 3, versículo 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Aleluia! As portas do inferno, quando pensamos nessas portas, devemos ter em mente um domínio, o império em que o diabo é o príncipe. Tais portas são a entrada do seu domínio. Neste domínio ele guarda bens preciosos debaixo de 7 chaves. Aleluia! Estes bens que o diabo guarda são almas daqueles que não nasceram de Deus. Aleluia! E a forma como ele as domina é por meio do pecado. E isto sabemos porque aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Aleluia! Irmãos, é um domínio. Aqui o Senhor está dizendo que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja que está edificada sobre a rocha. Eu não sei se vocês estão entendendo. Aleluia, mas é sobre a igreja que está edificada sobre a pedra. Essa promessa é para aquele que já está edificado. Essa promessa é para aquele que já foi transformado. Essa promessa é para aquele que já foi regenerado. Se você ainda não está sobre esta pedra, se você ainda não teve uma transformação, você precisa com urgência parar e meditar como está a sua vida com Deus. Você precisa com muita urgência, aleluia, parar e fazer uma análise da sua vida, de como você se encontra diante de Deus. Porque, aleluia, aqui a Bíblia vai nos dizer, aleluia, que o pecado é prática do diabo. E todo aquele que peca, aleluia, ele faz parte com o diabo. E por isso aqui a Bíblia está nos dizendo que sobre a igreja que está edificada sobre a pedra, as portas do inferno não prevalecerão, porque estão firmes, estão edificadas. Mas aqueles, aleluia, que estão sobre o domínio, aleluia, sobre a guarda de Satanás, aleluia, ele vive debaixo do pecado, ele vive debaixo do erro, ele vive debaixo do engano, ele vive dentro da mentira, ele vive, aleluia, uma vida triste, derrotada, de miséria. Por quê? Porque está praticando o pecado, e o pecado afasta o homem e a mulher de Deus. O pecado ele tira a comunhão do homem e da mulher com Deus. Eu quero te dizer nessa noite uma coisa. Eu quero que você entenda que enquanto você estiver na prática do pecado, o inferno vai continuar se levantando e vai continuar vencendo a batalha. Mas a partir do momento em que você entender que você precisa largar a prática do pecado e edificar, aleluia, a sua vida sobre a pedra de esquina que é o Senhor Jesus, aí sim, aleluia, as portas do inferno vão se levantar, mas não vão prevalecer contra a tua vida, não vão prevalecer contra a tua casa, não vão prevalecer contra a tua família. Irmãos, e é simples. Você quer vencer o diabo? Vence o pecado. Se nós vencermos o pecado, nós vencemos o diabo. A Bíblia chega a nos dizer que nós precisamos fugir da aparência do mal. Se nós estamos andando aqui e estamos vendo que o mal está ali, o pecado está ali, é melhor a gente cortar a volta. É melhor a gente andar um pouquinho mais, mas se afastar do pecado. Sabe por quê? A carne, ela é fraca. O espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. Não adianta ninguém dizer que na carne, aleluia, resiste o pecado, porque não resiste. Só resiste o pecado aquele que estiver no espírito. E para estar no espírito, tem que ter uma vida transformada. E para ter a vida transformada, tem que estar edificado sobre Cristo, sobre a pedra de esquina, sobre a pedra angular. Aleluia, tem que ter a sua vida edificada em Cristo.
diabo, mas não estão vencendo o pecado. E se nós, como igreja, que estamos edificados sobre a pedra, nós precisamos vencer o pecado. Nós temos que vencer a lascívia. Nós temos que vencer a sensualidade que tem, aleluia, que tem dominado a vida de muitos crentes, Eu não estou falando de pessoas que ainda não aceitaram a Cristo. Eu estou falando daqueles que acham que estão com a sua vida alicerçada, edificada sobre a pedra, mas estão vivendo uma vida de engano, mas estão vivendo uma vida de escândalo, mas estão vivendo uma vida, aleluia, fora da palavra de Deus. Muitos querem vencer o diabo, mas não estão vencendo o pecado. Para você vencer o diabo, você precisa vencer o pecado. Aleluia, só vence o pecado, aleluia, quando a sua vida está edificada em Cristo. Eu quero que você guarde isso na sua mente. Eu quero que você leve isso com você para sua casa. Eu quero que você chegue na sua casa, que você deite a sua cabeça no travesseiro, aleluia, pensando nessas palavras, que você precisa vencer o pecado para você vencer o diabo. Enquanto a igreja não estiver vencendo o pecado, a igreja não vai vencer o diabo. Ei, não, eu não estou falando de templo, eu não estou falando de paredes, ei, eu estou falando de nós, seres humanos, que somos o templo do Espírito Santo, que somos a igreja de Cristo, que somos a noiva do Cordeiro, que somos a eleita do Senhor. Nós precisamos vencer o pecado para vencer a Satanás, aleluia. Irmãos, enquanto não entendermos essa nossa posição de igreja, não poderemos ir contra as forças do inferno de maneira nenhuma. Primeiro nós temos que entender a nossa posição de igreja, o porquê que nós estamos aqui e o porquê que nós escolhemos tomar essa decisão e o que é que nós precisamos fazer para continuar sendo igreja. Muitas das vezes nós nem sabemos o que é que nós somos. Enquanto não entendermos essa posição de igreja, irmãos, nós fomos chamados para fazer a obra, fomos. Nós fomos chamados para ir levar o evangelho a toda criatura, fomos. Aleluia, mas antes disso nós viemos aqui, aleluia, para essa terra, para dar exemplo. Antes disso nós viemos aqui nessa terra, aleluia, para ser a luz do mundo, para brilhar em meio às trevas. Tem muitos que acham que o ID é somente falar, é somente pregar, é somente evangelizar, mas não tem pregação maior, não tem evangelismo maior do que a tua vida, não tem pregação maior, não tem testemunho maior do que a sua própria vida. É dentro da sua casa que você sabe se você é igreja, é no meio, aleluia, dos seus vizinhos que você sabe se você está sendo igreja, é lá fora, na rua, no mercado, no trabalho, que nós sabemos se nós somos igreja ou se não somos. Porque vir para a igreja, pegar no microfone, ensaiar uma música e cantar, ler uma palavra, aleluia, aqui, aleluia, começar a fazer uma interpretação de texto, isso não é ser igreja. Igreja é ter comunhão com Cristo, igreja é ter comunhão com o céu, igreja é estar ligado na terra e estar ligado no céu, aleluia. Irmãos, vamos vencer essa batalha. Vamos para nossa casa, mas vamos meditando